Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós vamos falar sobre o crescimento e o desenvolvimento econômico. Essa é a segunda parte dessa matéria. Vamos lá? Dando continuidade, pessoal, nós vamos falar sobre os custos do crescimento econômico. Para gerar crescimento econômico, a sociedade precisa aumentar o investimento que resultará em maior capacidade de produção, ou seja, mais fábricas, mais equipamentos, mais instalações. No entanto, pessoal, o maior investimento impõe custos para a sociedade no curto e médio prazo. Há duas formas de elevar o investimento que implica em aumentar a quantidade do capital físico na economia. Primeiro, elevando a poupança, o que significa reduzir o consumo imediato. Uma pessoa aumenta a poupança gastando menos do que a renda dela. Uma sociedade, para consumir menos, deve alocar capital e trabalhadores para produzir máquinas e equipamentos e não para produzir bens de consumo. Segundo, tomando empréstimos estrangeiros, se for possível, que permita importar mais do que exportar. Isso significa, pessoal, que no futuro o consumo deverá ser reduzido para pagar o empréstimo. Em resumo, aumentar o estoque de capital físico na sociedade tem como custo reduzir o consumo presente ou consumo futuro, se empréstimos externos forem pegos, tiverem disponíveis para a sociedade em questão. Em uma sociedade pobre, a preocupação pode ser sobreviver, o que significa que não há espaço para reduzir o consumo presente, pessoal. O mesmo raciocínio se aplica para os gastos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, os custos de treinamento e educação. Como gastar os recursos escassos da sociedade nestas atividades se há necessidade de aumentar o consumo imediato, o consumo no momento. Pelo processo decisório, uma sociedade deve buscar um crescimento econômico maior se o benefício marginal for superior ao custo adicional. Pessoal, lembre-se sempre disso. Pelo processo decisório, uma sociedade deve buscar um crescimento econômico maior se o benefício marginal for superior ao custo adicional. No próximo tópico, pessoal, nós vamos falar sobre o crescimento econômico, como prover o crescimento econômico. Quais são as medidas de políticas econômicas que um governo pode adotar para promover o crescimento econômico? O que vem à sua cabeça nesse momento? Bom, eu vou falar sobre algumas aqui. As principais são as seguintes: aumentar o capital humano, melhorando o nível educacional da população e incentivando o treinamento por meio de subsídios às empresas. O argumento aqui é que mais educação formal e informal beneficia a sociedade como um todo, que a gente chama de externalidade positiva. Ou seja, pessoal, uma pessoa com maior nível educacional ganha mais, benefício para si. Mas, ao aumentar a produtividade geral, maior a produção, um benefício para a sociedade também. Outro ponto é o seguinte: estimular a poupança e o investimento. Medidas de isenção dos investimentos pelas famílias visando a poupança. Por exemplo, isenção nos rendimentos para aplicações financeiras de longo prazo. Poupança obrigatória por meio de fundo de garantia por tempo de serviço. Aqui no Brasil a gente chama de FGTS. Estímulo ao investimento por parte das empresas via crédito tributário, na compra de máquinas e equipamentos, por exemplo. Investimento público em determinadas áreas, tais como infraestrutura, pessoal. A gente não pode se esquecer disso. Sem deixar de mencionar o seguinte, pessoal, melhorando a qualidade das instituições. Não podemos esquecer disso também. Agora, pessoal, vamos falar sobre os limites do crescimento econômico. Os recursos naturais, eles podem ser renováveis e não renováveis. Aí eu pergunto para vocês, os recursos naturais podem impor limites ao crescimento econômico? Bom, quem participou da matéria de microeconomia vai saber responder essa pergunta. Os não renováveis podem se exaurir,
por exemplo, o petróleo. Os renováveis têm seu uso limitado, exemplo, terra, que pode ser usado para agricultura. O problema tecnológico pode contribuir para superar esses limites. Um exemplo aqui para vocês: o álcool como combustível no lugar da gasolina, o plástico no lugar de estanho para recipientes de alimentos, fibra ótica no lugar de fio de cobre para transmissões. Na medida que os recursos naturais se aproximam dos seus limites, os preços devem aumentar, estimulando a busca por outras alternativas. Isso é a lei natural. A questão é o seguinte: o sistema de mercado é eficaz de gerar incentivos suficientes para contornar essas limitações? Na década de 70, havia a preocupação com o fim do petróleo. O aumento do preço do petróleo estimulou a produção e consumo de outras fontes de energia. Hoje, há maior disponibilidade de energia. Com o crescimento econômico, pessoal, os países se tornam mais ricos e podem tomar medidas para proteger o meio ambiente. Assim, preocupações com o ar limpo assumem importância nesse cenário. Um exemplo é a relação entre o grau de poluição do ar e renda per capita. Tem o formato de U, como vocês estão vendo aí na tela. Então, você tem no eixo horizontal a renda per capita e no eixo vertical a poluição do ar. Por que esse gráfico tem esse formato? Por que isso ocorre? Quando a renda per capita é mais elevada, maior a participação de atividades de serviços no PIB, que é menos poluidora do que a agricultura e a indústria, por exemplo. Países ricos estão mais dispostos a gastar em equipamentos antipoluentes. Lembrando aqui, quando a renda é mais elevada, as famílias têm mais recursos para gastar em bens de luxo. Nesse caso, ar limpo seria um bem de luxo. Nós falamos aqui, pessoal, sobre o crescimento econômico. Só lembrando, o crescimento econômico é o crescimento contínuo da renda per capita ao longo do tempo. E o desenvolvimento econômico? O desenvolvimento econômico é um conceito qualitativo, representado pela melhora de indicadores de bem-estar econômico e social. Por exemplo, pobreza, desemprego, desigualdade, condições de saúde, nutrição, educação e moradia. A teoria do crescimento e do desenvolvimento econômico, entretanto, concentra-se na discussão de estratégias de longo prazo, o que eu disse para vocês lá no outro vídeo. Isso é, quais as medidas que devem ser adotadas para um crescimento econômico equilibrado e autossustentado. Nessa teoria, ao contrário da análise de curto prazo, a oferta ou produção agregada joga ou tem um papel importante na trajetória do crescimento de longo prazo. E como é feito o financiamento do desenvolvimento? Para investir, um país pode tanto utilizar poupança interna como poupança externa. Poupança interna, nessa opção, deve-se dar atenção a estímulos para poupança na sociedade, ou pelas famílias, que não gastam toda a sua renda, ou pelo governo, que cobram mais impostos. Poupança estrangeira, por meio de empréstimos, investimentos diretos, multinacionais, parcerias, como exemplo, tomar emprestado, mercado de capitais ou instituições como o Banco Mundial. Isso eu chamo de ajuda externa. Eu posso falar também um pouco, pessoal, sobre o estágio do desenvolvimento econômico. Para Clark, por exemplo, a economia de qualquer sociedade deve passar por estágios sucessivos. De acordo com Clark, eu tenho o primeiro estágio, que é o setor primário, agropecuária, segundo estágio, o setor secundário, que é a manufatura, e o terceiro estágio, que é o setor terciário, que é comércio e serviço. Haveria concentração de renda nos estágios iniciais do processo de crescimento, mas que reduziria à medida que as desigualdades na mão de obra seriam minimizadas. Uma aplicação da função desse autor é a teoria de etapas de Royston. Nessa teoria, a sociedade tradicional, agrária, com um pouco de tecnologia, pré-requisito para a sociedade era o arranco. Melhorias na acumulação de capital, na qualificação da mão de obra, no aumento da atividade agrícola, investimento em infraestrutura. Para esse autor, o arranco com deslocagem, take-off, é o aumento do investimento líquido. Nesse caso, surgem novos segmentos industriais, bem duráveis,
melhora na estrutura política social. E ainda segundo o autor, o crescimento autossustentável. O que significa isso para esse autor? É o amadurecimento da tecnologia e habilidade empresarial. Idade de consumo de massa. Para o autor, produção de bens de consumo duráveis, de alta tecnologia e serviço. Esses são os estágios do desenvolvimento. Para esse autor, a industrialização é a chave para o desenvolvimento. Entretanto, o processo de desenvolvimento nos países industrializados começou na agricultura. Na década de 50 e no início da de 60, acreditou-se que a industrialização ocorreria se os mercados domésticos fossem protegidos. É uma estratégia de substituição de importação nesse caso. Na década de 80, verificou-se que o modelo de substituição de importação esgotou-se. A proteção de mais não era legal, passando a vigorar a abertura comercial. Quem mais se beneficiou deste crescimento para fora, chamado globalização, foram os tigres asiáticos: Coreia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malásia, Tailândia e Indonésia. Porém, pessoal, apenas a cobertura comercial não resolve. Eles também implementaram política fiscal cuidadosa, orçamento do governo relativamente pequeno. A gente não vai entrar nesse assunto aqui a fundo, não. Tá? Isso é só para vocês terem uma ideia sobre os pensamentos de desenvolvimento. Eu estou deixando aqui para vocês um link do Banco Mundial com um monte de indicadores de desenvolvimento econômicos de vários países. Como vocês podem ver aqui na tela, eu tenho 264 países, eu tenho 1.435 séries disponíveis, tá? Eu tenho um grande período de tempo. Aí vocês podem dar uma olhada aqui nos indicadores de desenvolvimento econômico de alguns países aí que vocês tenham interesse. Então é isso, pessoal. Esse é o fim do módulo. Espero que vocês tenham aprendido e que tenham gostado. Até o próximo módulo.